Ele foi aclamado por milhões como um líder forte, um patriota, um defensor da liberdade. Mas para outros, Jair Bolsonaro foi um presidente controverso, cercado por escândalos, investigações e decisões que dividiram o Brasil. Agora, ele enfrenta o maior desafio de sua vida: múltiplas acusações, processos e a ameaça real de prisão. Como um presidente que prometeu enfrentar o sistema acabou sendo alvo dele. A verdade sobre sua queda é mais complexa do que parece. As acusações são políticas ou baseadas em fatos concretos? Quem realmente se beneficia da sua possível prisão? E será que ele tem alguma chance de um retorno triunfal ao poder? Ou estamos presenciando o fim definitivo de sua carreira? Prepare-se, porque hoje vamos mergulhar nos bastidores das investigações, nos detalhes das denúncias e nas conspirações que cercam Bolsonaro. O que está por trás dessa notícia? A resposta pode mudar tudo o que você acredita. Desde que deixou o cargo de presidente, Jair Bolsonaro se viu no centro de uma série de acusações graves que vão desde corrupção até crimes contra a democracia. No entanto, para muitos de seus apoiadores, essas acusações não são apenas uma tentativa de responsabilizá-lo por possíveis falhas, mas sim parte de uma perseguição política orquestrada pelos seus inimigos. E essa narrativa de perseguição política é algo que Bolsonaro e sua base têm usado para tentar transformar as investigações e os processos contra ele em uma batalha entre o povo e o sistema, entre o outsider e o establishment. Um dos principais casos que gerou uma verdadeira tempestade foi a acusação de que ele teria tentado fraudar o sistema eleitoral durante as últimas eleições. Bolsonaro, constantemente desafiando as instituições, questionou a integridade das urnas eletrônicas e sugeriu que as eleições de 2022 haviam sido manipuladas. Mesmo sem apresentar provas concretas, essas declarações acabaram polarizando ainda mais a política brasileira e dividindo a opinião pública. Além disso, o ex-presidente enfrenta investigações sobre o uso de recursos públicos para financiar sua campanha de reeleição, o que alimentou os rumores de corrupção envolvendo seu governo. No entanto, o que muitos de seus críticos não compreendem ou não querem ver é que o simples fato de Bolsonaro ser uma figura tão polarizadora pode ter levado a uma abordagem mais agressiva por parte de seus opositores. Seria Bolsonaro realmente um político corrupto? Ou ele foi apenas vítima de um sistema político que não tolera desafiar suas estruturas? Outro ponto crucial da sua defesa é a acusação de ser responsável por uma série de atos que minaram a confiança do povo nas instituições democráticas. Bolsonaro, por exemplo, foi criticado por sua postura durante a pandemia de Covid-19, onde foi acusado de minimizar a gravidade da doença e de adotar políticas que, segundo seus opositores, colocaram em risco a saúde pública. Para seus críticos, essas atitudes não foram apenas negligentes, mas criminosas. Já para seus apoiadores, ele foi um defensor da liberdade e da autonomia, resistindo a pressões externas e internas para adotar medidas mais rígidas. A questão aqui é: essas acusações são realmente uma reação legítima às suas ações ou há algo mais por trás delas? Bolsonaro está sendo atacado por quem quer que ele caia? Ou realmente houve falhas graves no seu governo que merecem ser investigadas e punidas? As respostas a essas perguntas podem revelar uma das notícias mais complexas e controversas da política brasileira. Um dos episódios mais controversos do governo Bolsonaro foi sua relação com a vacina contra a Covid-19, especialmente em relação ao contrato com a Pfizer. Durante a pandemia, a empresa farmacêutica foi uma das principais responsáveis pela produção de uma das vacinas mais aguardadas mundialmente. No entanto, o governo brasileiro teve uma postura cautelosa e, em diversos momentos, Bolsonaro demonstrou publicamente seu receio em relação às vacinas, principalmente as da Pfizer, criando uma polarização entre seus apoiadores e os críticos do seu governo. O contrato entre o Brasil e a Pfizer foi alvo de intensos debates. O governo Bolsonaro foi criticado por atrasar a negociação com a farmacêutica, o que resultou em um número menor de doses disponíveis no início da campanha de vacinação. Em contrapartida, o presidente alegou que o contrato era problemático, mencionando cláusulas que, segundo ele, colocavam o Brasil em risco jurídico,
caso houvesse reações adversas graves associadas à vacina. Para muitos, essa postura foi vista como uma tentativa de descreditar a vacina, enquanto seus apoiadores viam como uma medida prudente, visando proteger o país de possíveis prejuízos financeiros e legais. Além disso, a forma como o governo lidou com as vacinas de outras empresas, como a AstraZeneca e a Coronavac, também foi alvo de controvérsias. Enquanto Bolsonaro minimizava o uso da vacina chinesa, ele se posicionava como crítico das vacinas que estavam sendo produzidas e distribuídas por outros países. Isso gerou uma divisão crescente na sociedade, com setores da população defendendo que a vacinação em massa era a única forma de controlar a pandemia, enquanto outros seguiam a narrativa do presidente de que a pandemia estava sendo exagerada e que a vacina era mais um instrumento de controle da população. No entanto, à medida que os meses passaram e a pressão aumentou, o Brasil finalmente avançou na vacinação. Mas a sombra das controvérsias envolvendo o governo, a Pfizer e as vacinas ainda paira sobre o país. O que muitos não conseguem entender é como o discurso negacionista de Bolsonaro, que hesitou em apoiar a vacinação em massa e questionou a eficácia das vacinas, pode ter contribuído para uma perda de tempo crucial na luta contra o coronavírus. Por outro lado, seus apoiadores afirmam que a postura dele foi uma resistência legítima ao que consideravam uma imposição política e ideológica por parte da mídia e de outras lideranças políticas. O episódio de 8 de janeiro de 2023, que ficou marcado pela invasão das sedes dos três poderes em Brasília, continua sendo um dos eventos mais debatidos e polarizados da notícia recente do Brasil. Esse dia se tornou um marco no país, trazendo à tona uma série de questões sobre a segurança pública, a legitimidade das eleições de 2022 e os limites do discurso político. Para muitos, o 8 de janeiro foi o ponto culminante de uma escalada de tensões que vinha sendo alimentada por meses, com falsas alegações de fraude eleitoral e uma narrativa de resistência ao novo governo de Luiz Inácio Lula da Silva. Logo após a vitória de Lula, o ex-presidente Jair Bolsonaro, que havia perdido a eleição, não apenas questionou a legitimidade do processo, mas também incentivou em seus discursos uma série de ações de protesto e resistência. Foi nesse clima de polarização que, no dia 8 de janeiro, centenas de apoiadores de Bolsonaro invadiram o Congresso Nacional, o Palácio do Planalto e o Supremo Tribunal Federal. A ação foi coordenada por grupos extremistas, que acreditavam que o ex-presidente deveria ter vencido as eleições e que o resultado havia sido manipulado. Apesar de Bolsonaro ter se exilado nos Estados Unidos logo após a posse de Lula, seu nome continuava a ser associado aos eventos daquele dia. Durante os dias seguintes, o governo Lula e os ministros de Segurança Pública ficaram sob intensa pressão para identificar os responsáveis e garantir que os culpados fossem punidos. A reação do governo foi rápida, com a prisão de vários manifestantes e a intervenção das forças de segurança. Mas o episódio revelou falhas significativas na segurança de Brasília e na preparação das autoridades para lidar com uma situação desse tipo. A versão oficial sobre o 8 de janeiro ainda é motivo de debate. Alguns acreditam que houve uma falta de ação por parte das autoridades, o que permitiu a invasão. Outros defendem que o episódio foi orquestrado por setores radicais da política com apoio de algumas figuras dentro do governo anterior. O que se sabe é que, independentemente de quem tenha sido o responsável direto, o evento de 8 de janeiro demonstrou a profundidade da divisão política no Brasil e como a retórica incendiária pode incitar atos de violência e desrespeito às instituições democráticas. Após a derrota nas eleições de 2022, Jair Bolsonaro se viu em uma situação complicada, não apenas pelo fato de não ter aceitado o resultado das urnas, mas também pelas investigações em andamento que poderiam resultar em ações legais contra ele. A decisão de se exilar nos Estados Unidos não foi apenas uma escolha estratégica, mas também uma tentativa de escapar de possíveis processos e prisões que surgiam como consequência de sua postura e das alegações de irregularidades durante seu mandato. Bolsonaro, em seus últimos dias no Brasil, sabia que estava sendo monitorado e que sua permanência no país poderia significar um confronto direto com as autoridades,
especialmente com o novo governo de Luiz Inácio Lula da Silva. Uma das principais razões que motivaram sua fuga foi a preocupação com as investigações em torno do 8 de janeiro e de outras ações relacionadas ao seu governo. Ele estava ciente de que, uma vez no Brasil, a pressão por sua responsabilização poderia ser intensa. Durante o período de seu exílio, Bolsonaro tentou manter uma imagem de resistência política, mesmo distante do Brasil, continuando a se comunicar com seus seguidores. No entanto, havia um sentimento generalizado de que ele estava fugindo de um julgamento iminente. Sua ausência foi vista por muitos como uma tentativa de se proteger das consequências de seus atos enquanto esteve no poder, como a gestão da pandemia de Covid-19, as investigações sobre as fake news e o próprio episódio da invasão dos 3 poderes. Além disso, o fato de Bolsonaro ter se exilado nos Estados Unidos levantou questões sobre o apoio que ele poderia estar recebendo de aliados internacionais. Sua fuga gerou discussões sobre a fragilidade do sistema político brasileiro, a dependência das instituições democráticas e os riscos para a continuidade da governabilidade no país. Em sua nova vida no exílio, Bolsonaro vive sob a sombra constante da possibilidade de ser chamado a responder por seus atos no Brasil, seja por meio de processos judiciais ou por outras ações legais. E agora, com tudo o que foi exposto, chegamos a um ponto crucial. O que podemos realmente concluir sobre todo esse cenário? Será que estamos diante de uma perseguição política ou de uma sequência de erros e decisões que têm consequências graves para a democracia? A fuga de Bolsonaro para os Estados Unidos e as acusações que surgiram ao longo do seu mandato são apenas a ponta do iceberg? Ou isso reflete uma crise maior que ameaça a estabilidade política do Brasil? Como devemos encarar a situação envolvendo as vacinas, as investigações do 8 de janeiro e as relações políticas no cenário atual? O que isso tudo significa para o futuro do Brasil? Eu deixo essas perguntas para você refletir. O que você acha que está em jogo? Será que estamos no começo de uma nova fase política no país? Ou esse é apenas o começo de algo ainda mais profundo e complexo? Quero saber sua opinião nos comentários.